Hoje nós temos o Ricardo que vai fazer a prece inicial para nós. Vamos fechar os nossos olhos, esvaziar as nossas mentes para que possamos receber do alto as energias revitalizantes. Pedimos, meu Pai, através do Mestre Jesus e de seu doce Evangelho, que possamos abrandar, atenuar os caminhos duros da vida, fazendo o entendimento educacional, pedagógico das dificuldades, das tribulações, sabendo que o caminho para que nos tornemos mais lapidados, mais educados, por vezes se faz por vias ásperas. Pedimos, meu Pai, paciência, coragem, para que possamos trilhar com muita fé o caminho para que cheguemos à evolução, à fonte viva que é Deus, olhando sempre com muito amor e carinho, lembrando que a caridade é a nossa melhor maneira de continuarmos firmes e fortes. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, como vocês estão vendo, eu vou falar um pouquinho da parábola do bom samaritano, mais especificamente sobre o subitem, o que é preciso para ser salvo. Essa é uma parábola que se encontra no capítulo 15, fora da caridade, não a salvação. Para me dirigir, né? Essa é uma parábola interessante porque nós vamos perceber, quando nós atingimos o sentido mais profundo que Jesus quer dizer, que é uma história dentro de uma história, dentro de uma história. É como se fosse aquela bonequinha russa que você vai tirando, tem uma dentro que ela se chama matrosca. Digamos, o arcabouço literário, a maneira como esta lição nos é dada é nesta forma. Então, a parábola do bom samaritano se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, reparem que Lucas está nos contando uma história e ele vai relatar essa história através de Jesus, que está contando para ele uma história. Então, reparem que já é a história dentro da história, né? Então, essa parábola começa da seguinte maneira: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? É interessante notarmos que ao longo do Novo Testamento, seja em Lucas ou em outro apóstolo, muitos perguntam o que é preciso fazer para atingir a vida eterna. E essa é uma pergunta pertinente para a época, porque este anúncio de que há algo além desta vida é relativamente novo. As pessoas elas não têm muito a noção do chamado reino dos céus. Elas acreditam mais ou menos numa questão espiritual. As pessoas sabem que o diálogo com os mortos é proibido pela lei. Moisés proíbe, não é, o diálogo com os mortos. E aí depois a gente entende no livro dos Espíritos, né, porque é a base do Espiritismo, é este intercâmbio, não é, com o outro lado. Nós entendemos por que Moisés proíbe. E houve a proibição porque as pessoas estavam perguntando coisas fúteis. Não é? Quem vai ganhar a Libertadores? Sabe, coisa assim. Eu tenho onde tem visto meu dinheiro? E isso se banalizou a tal ponto que virou nocivo. Por quê? Porque as pessoas queriam bens materiais através dos contatos que se faziam com aquilo que está no invisível. Portanto, havia essa proibição. Então, o que Jesus vem a avisar é que existe um reino de justiça e os justos lá serão recompensados. Por quê? Porque a configuração atual do mundo, até os dias de hoje,
é de profunda injustiça. Então, esta boa nova é algo que resplandece nos corações daqueles que sofrem. E é por isso que muitos perguntam. E aí vem esta lição, só que neste caso aqui, esta pergunta, ela não tem boas intenções. Por quê? Porque se trata aqui, ó, de um doutor da lei. A gente vai entender já o que é, né? Então, ele está tentando despertar a tentação de Jesus. Esse mestre aqui, ele é ácido, ele é irônico, esse mestre. Porque o doutor da lei é evidente, ele se sente muito superior a Jesus. Jesus é um galileu. Galileu é o norte da Palestina. A Galiléia está do lado da Samaria. Né? Então, o samaritano a gente já sabe porque a gente vê essa figura que sofre grande preconceito. Mas quem é da Galiléia não tem um status muito melhor, não. Tanto que, em boa parte dos casos, a referência que se faz a Galiléia é a Galiléia dos gentios. Gentil é que não pertence à raça pura dos judeus. Então, quem é do sul, quem é fariseu, saduceu, que está aí em Jerusalém, olha para um galileu de cima. Tanto que quando começa a surgir notícias de um novo profeta, né, perguntam, né, de onde que ele vem? Da Galiléia. E o que dizem? Nossa, mas uma coisa boa pode vir de lá. É desse jeito que dizem a respeito de Jesus. Então, esse doutor da lei é evidente que se ele coloca num patamar acima, até por conta dos estudos, não é? Porque Jesus ele tem origem humilde, origem simples. Então, ele com certeza já imagina que este homem, em termos de argumentação, não vai se equiparar a ele. E aí, esta pergunta, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E aí, Jesus usa uma estratégia muito interessante, que geralmente ele usa também como em outros casos. Mas primeiro a gente precisa entender o que é esse tal de doutor da lei. O doutor da lei é isso aqui. Eles dedicavam-se a estudar, interpretar e a ensinar a lei. Essa lei não inclui apenas a lei escrita, mas também a lei oral de Israel. Isso é importantíssimo saber aqui no caso dessa parábola. Então o doutor da lei, ele trata aqui da lei escrita, não é? A lei escrita tem a ver aqui com as prescrições do Velho Testamento, a Torá. Ele também é um intérprete disso, mas ele também se dedica aqui à lei oral de Israel, que faz parte de um conjunto de livros chamado Talmud. E no Talmud a gente tem coisas que são ligadas à época, à lei da época, e essa lei ela é bem mais embrutecida do que a lei atual. Nós percebemos que a lei atual, se a gente pega os direitos humanos, o cristianismo tem uma influência muito forte, porque hoje nós percebemos na lei a misericórdia, não é? E nessa época não era bem assim. Se a gente pegar as épocas pré-cristãs, nós temos um olho por olho, dente por dente muito mais presente. E eles também cuidavam de decidir sobre as questões relacionadas à administração da lei na sociedade. Por isso, entre os membros do Sinédrio, já vou explicar o que é isso, também estavam os doutores. Vamos entender que o Estado aqui, o governo, não é laico. Não é? O governo, o rei aqui, digamos, o Sinédrio, os membros aqui, eles obedecem à lei, e esta lei ela é religiosa e política. Nós temos ainda alguns lugares no planeta em que a religião também determina as leis administrativas do Estado. Então, o doutor da lei, ele tem uma importância, vejam, religiosa e política. Não é? E são eles que condenam Jesus. Por quê? Porque eles estão em trâmite com Roma. Não é? Vamos lembrar que este lugar aqui é colônia romana. Então, se a gente puder usar aqui palavras diretas, não é? O rei, o Herodes, ele é um fantoche de Roma. Ele é um fantoche. Não é? Ele faz tudo para agradar Roma. Não é? Tanto que tem ali o mar da Galiléia, não é? Que aí passa a se chamar também Lago Tiberíades. Tiberíades é uma homenagem ao imperador Tibério de Roma. É por isso que tem esse nome. Bem? Ou seja, ele está puxando o saco. Então a gente percebe neste caso aqui como que é o funcionamento político. E eles estão sedentos para que haja alguém que quebre com este monopólio da metrópole em Roma. Por quê? Porque eles cobram impostos, né? Eles não querem pagar impostos para Roma.
Tanto que a expectativa quando surge Jesus, né, é que ele fosse um grande general e que ele botasse para quebrar e que houvesse o quê? Enfim, a liberdade e a independência de Jerusalém. Só que ele não é o rei que vem anunciar aqui o império material, é um império espiritual, não é? E as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. Elas não conseguem entender essa ideia de ser próspero além da vida. Pois bem, o Sinédrio, do qual faz parte um doutor da lei, é uma espécie de Suprema Corte. Seria hoje correspondente ao nosso STF. Tá? Mas com 71 membros. 71 membros. Você tem a autoridade máxima, vamos dizer, presidente, aí você tem um que é o vice, se acontecer alguma coisa ele assume, e 69 doutores da lei. Pois bem, então é com esse homem que Jesus está falando, é alguém que é muito importante na sociedade. E como é que Jesus, neste caso, trata com este homem? Ele trata de uma maneira muito inteligente. Jesus, ele sempre, quando é encurralado, ele faz uma outra pergunta, né? Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês, né? Vamos lembrar que a pergunta do doutor da lei era: o que eu faço para atingir a vida eterna? E aí, o doutor da lei, lógico, ele sabe bem isso, declara, não é? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus disse: respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz agora que ele vai contar uma outra história. Agora ele vai para a terceira camada de história, que ele vai narrar uma parábola que provavelmente é bem possível que tenha acontecido por conta das circunstâncias da época, para que depois ele de novo use a mesma estratégia, mas ele vai inverter. A inteligência é um negócio fabuloso que a gente só entende depois de um tempo. Então vamos lembrar que a pergunta é: primeira pergunta do doutor da lei, não é? O que eu faço para atingir a vida eterna? A segunda pergunta: quem é o meu próximo? E essa pergunta é bem perigosa nessa época, porque se você perguntasse para um judeu se um samaritano era irmão dele, ele daria risada. Não havia esse conceito de todos nós somos uma humanidade, todos nós somos irmãos. Isso era risível para essa época. Aliás, essa ideia de humanidade se dá justamente no movimento que vem muito depois, que é final da Idade Média, chamado humanismo. Antes, nós não temos essa configuração de humanidade. Tanto que os que estão mais abaixo, não é, digamos, da escala social, para os lá de cima, estão mais próximos de um animal doméstico do que deles. E aí Jesus vai contar então a parábola do bom samaritano. Aqui é Jerusalém, aqui é Jericó. Se dá neste ambiente aqui, é uma transição entre esses dois lugares. E aí ele conta: o homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Pois bem, aqui nós temos muitas informações. Eu costumo dizer que quando você começa a estudar um pouco mais o Evangelho e o que Jesus tem para dizer, se você está convicto de que esse homem, Jesus, é o nosso exemplo de ser humano e que ele foi o homem mais elevado que aqui esteve, o que ele tem para dizer, provavelmente a gente não está entendendo. E a gente sempre precisa, como se fosse uma poesia, não é uma leitura que você faz assim rápido. Poesia é uma coisa que deu muito trabalho para fazer, e aí você precisa ler, reler e reler para entender todas as nuances, todos os sentidos mobilizados pela parábola. Neste caso aqui, vamos lá, Jerusalém. Jerusalém é uma ideia, além de ser um lugar sagrado. Para todo o povo judeu, ele precisa se dirigir a Jerusalém, pois ali é o centro espiritual de todo judeu. Eu não sei se alguém aqui assistiu um filme chamado Cruzados, é de 2006, que conta a história de Jerusalém. Aliás, é muito interessante esse filme, que passa na mão de muçulmanos, católicos muçulmanos, e aí tem uma cruzada para tentar fazer a manutenção do poder dos católicos, pois eles estão perdendo, porque o rei cristão
o Balduíno, ele é um rei que usa uma máscara, ele tem lepra, ele não mostra o rosto dele. Ele está morrendo e ele era um rei muito admirado até pelo oponente, que é o rei muçulmano chamado Saladino. Quando o rei cristão morre, os muçulmanos percebem que aquele momento é um momento oportuno para tomar Jerusalém, só que eles não contavam com um filho bastardo de um nobre que é sagrado cavaleiro, vai para Jerusalém e defende com unhas e dentes Jerusalém da invasão muçulmana. O filme mostra as estratégias muito interessantes. Só que no final, depois de anos, né, em que ele tem esta resistência, eles estabelecem esse cerco, eles estão isolados e geralmente quando você tem uma fortaleza que é inexpugnável, você não consegue entrar, qualquer estratégia que você usa, você fecha o abastecimento de água, de alimentos, né? E aí você faz com que as pessoas acabem se rendendo. E foi o que aconteceu. Chegou um determinado momento que os muçulmanos não conseguiam entrar e os cristãos que estavam lá dentro estavam vivendo como se fossem prisioneiros. Até que eles chegam a um bom termo e o rei cristão, digamos, o líder da resistência, ele entra numa negociação com o rei muçulmano e esse é o último momento que Jerusalém é dos cristãos. Isso é aproximadamente ano 1200, eu estou bem lembrado agora, que foi na época das cruzadas, entrou no 1200. Só que entendam que o rei muçulmano, ele é uma pessoa de muito bom senso. Entendam que a honra e o respeito são coisas muito valorosas para essas pessoas. Geralmente nós temos uma visão negativa, não é, do islamismo por conta de alguns movimentos radicais da atualidade. Não entendo isso. Tanto que quando houve, neste caso, a negociação, o rei muçulmano, ele não só abriu as portas para que todos os cristãos católicos voltassem para a Europa com total segurança, como também garantiu liberdade de culto para que os cristãos continuassem em Jerusalém e não fossem atacados. E aí o rei cristão achou decente e falou: então tá, desse jeito eu entrego Jerusalém para você. E quando eles estão no final da negociação, e é um acordo de cavaleiros completo, assim, a honra acima de tudo, o Saladino, ele está entrando em Jerusalém para tomar o controle. O cristão, o nome dele é Beber, ele era um ferreiro, ele pega, olha para o rei muçulmano e fala: mas afinal, o que é Jerusalém? Ele olha para o rei cristão e fala: nada. E do tipo, é isso, vocês estão aqui, nós estamos aqui lutando há 20 anos, estamos dizendo que é nada, a gente está lutando por nada. Aí ele vira de novo, faz um gesto que esse daqui fala: tudo, porque é uma ideia. Jerusalém é uma ideia. Não é à toa que até hoje é um lugar complicadíssimo, porque é o epicentro, é o núcleo das 3 grandes religiões monoteístas do Ocidente: cristianismo, islamismo e judaísmo. E a gente não aprendeu ainda a lidar pacificamente com esse lugar que é santo para todos nós. Então entendam que Jerusalém é uma ideia. E Jericó? Jericó não. Jerusalém está a aproximadamente 750 metros acima do mar. É mais baixo que São Carlos. São Carlos está 856. Só que é no deserto. E um lugar desse de altitude no deserto, né, é complicado. Jericó está a aproximadamente 300 metros abaixo da linha do mar. Então é uma baita de uma descida. E é perto. É como se fosse São Carlos do Araraquara. Mais perto ainda. E Jericó, no verão, por estar num buraco, é mais quente, e no inverno é mais frio. E por que Jericó é um lugar tão importante? Porque tem muitos oásis, muitos oásis, e eles produzem frutas, legumes, e é um belo de um entreposto comercial. Sem falar que geograficamente está numa posição estratégica ali, é perto do Rio Jordão, perto do Mar Morto, ou seja, você tem um lugar próspero, com muito dinheiro. Não é à toa que quando Jesus vai passar pelo Calvário, ele passa antes em Jericó e faz os 2 últimos milagres, dois cegos ele cura, não é? E converte o Zaqueu, que é um publicano riquíssimo, que abandona tudo para seguir as ideias cristãs. Enfim, então esse
descia, que eu destaquei aí, é como se nós diminuíssemos a nossa vibração mental. Entendam que sair de um lugar que, quando eu penso nesse lugar, eu elevo o pensamento, eu mantenho a serenidade, eu busco o que é transcendental, eu tento me ligar à nossa fonte criadora. Jericó, descer para Jericó é como agora eu vou, de certo modo, aproveitar as coisas do corpo, as coisas da matéria. E isso é perigoso, não é? Quando nós deixamos os bens cristãos de lado, isso é perigoso. Então, descer aí tem mais essa simbologia. Pois bem, e o que aconteceu com esse homem nesse caminho? Ele foi depenado, né? Foi largado aqui, despido, espancado e foram embora. Esse lugar era muito perigoso na época, tanto que, se você buscar referências no lugar da época, da história, tem um historiador chamado Flávio Joséfo. Esse historiador, ele era judeu, e depois, isso não era o nome dele, esse é o nome romano dele, ele passou a escrever para os romanos e, graças a Deus, esses documentos foram salvos. De acordo com ele, o caminho aqui era chamado Caminho da Maldição. O lugar era também chamado Vale do Diabo. Os nomes não são nomes lisonjeiros, não são nomes que estão exaltando o lugar. Era muito pelo contrário. Por quê? Porque tinha muito ladrão, tinha muito bandido neste caminho. Para piorar, o rei, o Herodes, nesta época, ele dispensou dos templos, porque a economia estava muito ruim nessa época. Ele dispensou 40 mil servidores públicos. E aí o que acontece quando você tem desempregado? O que aumenta? Violência e criminalidade, né? Então essa estrada não era uma estrada recomendável para você fazer uma viagem sozinho ou à noite. Tanto que vai aparecer uma hospedaria aqui, e o que é mais interessante é que essa estrada existe ainda hoje. Vestígios, tá? Quem fez a estrada? Roma. Aliás, como é impressionante quando você fala em termos de estrada. Várias estradas até hoje que existem na Europa, foi Roma que fez. E ainda tem vestígios, e encontraram há pouco tempo também, por meios arqueológicos, um lugar que provavelmente era uma pousada, no meio do caminho. Tá? Pois bem, vamos continuar. Então, vamos lá. Jesus está contando uma história, porque ele vai fazer uma pergunta, não é? A pergunta do doutor da lei é: quem é o meu próximo? Olha a volta que ele vai dar, e ele vai inverter a pergunta ainda no final. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Aqui é muito interessante algumas definições, né? Primeiro, quem é o sacerdote? O sacerdote, ele pertence a uma casta, uma família de indivíduos com direitos e deveres especiais na sociedade judaica. Então, nesse desenho aqui, esse é o sacerdote, seria a autoridade máxima, dentro de uma mesquita. Aqui eu tenho o serviçal, e aqui atrás é o levita. Bem, o levita está um pouco abaixo do sacerdote. Aqui é muito interessante notar, porque se a gente ler pela primeira vez sem entender os costumes da época, a gente cai no erro. Bem? Então nós temos aqui um sacerdote que passou por aquele caminho, não é? Quando viu, passou de largo, ou seja, ele nem chegou perto. Na hora que ele viu um corpo estendido, alguém sendo morto, sem saber se estava morto ou vivo, ele simplesmente nem chegou perto, né? Ele passou de largo. E sabe por que ele fez isso? Porque ele obedece à lei. Ele fez isso porque ele é fiel à lei. Por quê? Porque um sacerdote, ele faz voto de pureza. E esse voto de pureza pressupõe não ter relações sexuais, não tocar em cadáver e sangue. Entendeu? Então, porque lembra que eu falei das leis? Tem as leis escritas e as leis que pertencem aos costumes, lei oral, que é o Talmud. Então, olha que coisa curiosa. Quando ele segue a lei da época e ele tenta ser fiel, ele está sendo infiel a Deus. Porque qual é a grande lei que ele sabe, que resume todos os profetas? Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está fazendo isso? Não, mas ele está representando a lei da época. Então veja que neste caso, ele
ele não vai ajudar porque ele tem votos sagrados. E o levita? O levita, ele chega aqui, porque, repare, não é a mesma palavra. Se você pegar no grego, tem uma pequena distinção. Então, o levita chegando ao lugar, ele não passou de largo, ele chegou lá e viu, não é? Só que ele também vai embora. Aí a grande pergunta, por quê? Porque ele não tem esses votos sagrados que um sacerdote tem. Ele poderia checar se aquela pessoa estava morta ou viva. Não é? Ele não faz, ninguém sabe direito a razão, mas uma possibilidade de interpretação sabe aquela história, se o chefe não veio, o que eu vou? Talvez a gente faça isso no vácuo, na questão, se a pessoa está agindo assim e ela está acima de mim, por que eu tenho que agir de outro jeito? Eu vou agir igual, pode ser que seja isso. O levita então era da mesma tribo do sacerdote, mas de um dos ramos inferiores. Eles eram ministros de culto e intérpretes da lei. Pois bem, até que passa um samaritano, e vamos lá, o samaritano é aquele que é odiado. O samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E por que os samaritanos são odiados? Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Após o cisma, a separação com Jerusalém, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Lembra que eu disse que todos se voltavam para Jerusalém e essa importância, porque Jerusalém é uma ideia? O samaritano não tinha nada disso. E para os outros que não eram samaritanos, isso era herege. Você estava cometendo uma grande blasfêmia, um grande desrespeito se você não atribuía esta autoridade espiritual a Jerusalém. Eles não atribuíam. Então todo mundo via os samaritanos de um jeito muito mau. Mas olha só, foi ele aqui no caso que teve compaixão. Então, se nós pudéssemos aqui fazer uma escala de hierarquia quanto à importância, é evidente que aqui está o sacerdote, aqui está o levita, o samaritano, é o último aqui, só que é ele que age como Jesus, é ele que age de acordo com o que nós preconizamos até hoje. E por quê? Porque neste caso aqui, o samaritano, aquele que nós não esperávamos que isso acontece. Bom, a primeira coisa de entender, são as companhias de Jesus, com quem ele anda. E aí quando a gente observa isso, nós percebemos que as personalidades de suas parábolas são sempre os pequenos, os repudiados pelas seitas dominantes, os acusados pelos doutores da lei, pelos fariseus. Todos estes são os preferidos de Jesus e julgados mais dignos no reino dos céus que os poderosos, os representantes da alta sociedade. É interessante isso, porque Jesus sempre acaba ao lado daqueles que geralmente são vistos como contraventores, não é? E Jesus ainda completa dizendo: em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E a grande questão é: por que essas pessoas que são os contraventores, os criminosos, meretrizes, a raia miúda, geralmente Jesus está falando que esses estão mais salvos do que os outros? Porque é basicamente o seguinte, vamos pensar de uma outra maneira, vou fazer aqui uma metáfora. Todos nós somos vira-latas. Todos nós somos vira-latas, tá? Só que vamos imaginar que alguns vira-latas foram adotados por gente rica. E aí depois de um tempo eles esqueceram que são vira-latas, O vira-lata que está na rua, ele sabe que é vira-lata. Ele não se engana, enquanto que os outros se enganam quanto à essência que precisa ser corrigida. Tanto que Jesus ele faz questão de falar isso várias vezes, o quanto que nós precisamos vigiar a própria conduta. E as palavras geralmente não são leves, quando ele se dirige a nós, quando ele fala assim, tipo, vocês que são mal do jeito que vocês são, se um filho pede um peixe em cima de uma pedra, não, vocês sabem dar coisas boas também, não é? Porque vocês duvidam do Pai, não é? Às vezes ele fala, raça depravada, até quando eu vou ter que sangrar por vocês? Ele não devia para o nosso lado, não tem nada assim de ver. Tem ali umas partes, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, mas geralmente as palavras são para que nós despertemos o cair em si. O cair em si é desta essência que também é igual a desses que são mais miúdos na sociedade, que sofrem às vezes preconceito,
Então, o samaritano chegando, se atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. É interessante essa simbologia, né, de passar azeite e vinho. Eu procurei já isso mais de uma vez, se tinha alguma questão medicinal. Provavelmente isso aqui é mais uma questão metafórica, né, porque azeite e vinho são símbolos que aparecem em várias religiosidades, né? O azeite geralmente tem a simbologia da fé, da vida eterna. O vinho também tem essa questão ligada a valores espirituais. Agora, uma outra coisa interessante é a seguinte, tá? Então, ele foi lá, o samaritano, pegou esse homem que estava semi-morto, ele descobriu que não estava morto e levou para essa hospedaria. Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa hospedaria, nós estamos sempre num livro que representa outra coisa, né? Agora a gente vai pegar uma coisa bem específica do Espiritismo. Vamos imaginar que esse caminho entre Jerusalém e Jericó é o umbral, bem? E a hospedaria é um pronto-socorro espiritual. E aí, de repente, essa pessoa que está lá no umbral, espancada, não é? Mais para lá do que para cá. Agora imagine chegar uma pessoa elevada, pura, cheia de luz, que dá um toque aqui, não é? Nele. E aí, a hora que essa pessoa olha, porque é um anjo que veio salvar, a hora que ele olha, é um inimigo da vida anterior. E aí a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa, né? A gente vai aceitar a vida porque a gente, o que é um samaritano? Não é inimigo. Um samaritano é um inimigo, e é o inimigo que está ajudando o cara que está lá no lugar. Então, nós precisamos fazer essa reflexão de nos colocarmos no lugar desse homem que está semi-morto, e de repente, quem o ajuda é quem é da sua tribo, quem é da sua aldeia, é o sacerdote, é o levita. Não, é o inimigo que ajuda. Será que nós estamos preparados para isso? Porque isso pode acontecer com a gente, não é? Às vezes o nosso inimigo ele já está lá em cima em termos de luz. E aí ele quer que nós também, de certo modo, atinja a luz que ele atingiu, ele vai nos resgatar. Isso me lembra um caso que tem na Revista Espírita, 1867, de março, que conta o assassinato de Abraham Lincoln, o presidente norte-americano. Quando o cara que o matou no teatro, né, morre, a primeira pessoa que ele vê quem é o Abraham Lincoln. Sem qualquer tipo de rancor, sem qualquer tipo de ressentimento. Por quê? Porque é uma alma já muito elevada. E o que ele sente? Uma baita de uma vergonha. Ele não sabe o que fazer, ele pega e sai correndo, ele não consegue ficar perto, mas ao mesmo tempo sente um magnetismo muito forte. Mas por quê? Porque ele se achava muito bom, ele achava que seria conhecido por aquele ato, tanto que ele até tem um pouco de desdém quando isso acontece. Então, reparem que nós temos aqui uma lição que é muito profunda. Pois bem, no dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: tem bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderes a mais, na volta eu te pagarei. Bom, então vamos lá. Essa aqui também tem uma outra coisa muito interessante. O samaritano, a gente pode entender como Jesus, pegou esse homem semi-morto, levou nessa hospedaria. Essa hospedaria pode ser um pronto-socorro espiritual, né? E aí ele fala com o dono da hospedaria para fazer tudo por esse homem que está semi-morto, né? Ó, eu vou te dar 2 denários, tá? Eu não sei se vai ser suficiente. Se não for suficiente, depois eu volto aqui, eu vou te indenizar daquilo que você gastar mais. Eu fiz um cálculo esse final de semana para ver quanto que vale 2 denários. É isso daqui, ó. Bem? O breve estudo econômico. 1 denário é igual a 4 gramas de prata e equivale a um dia de trabalho. Geralmente, quando a gente pega e lê as parábolas, né, é 1 denário que ganha um cara que trabalhou um dia. 1 grama de prata atualmente é esse valor, R$ 6,20. Bem? Ele deu 2 denários, ele deu para o hospedeiro cuidar do homem semi-morto, ele deu esse valor aqui, aproximadamente R$50. E ele fala o seguinte: você faça tudo o que você tem para fazer com ele para ajudar, porque se você tiver que gastar mais, eu venho aqui e pago para você. O que ele está falando para a gente aqui? O que a gente entende disso? O que ele está dizendo para nós é uma coisa muito clara. Ele está dizendo o seguinte: ó, eu vou pedir para vocês aqui, ao longo da vida, para que vocês façam bastante caridade. Vai aparecer muita gente perto e longe que vai precisar de ajuda. Eu quero que você faça tudo possível. Quanto?
tudo, além das suas forças, você continua muito firme na caridade. Porque quando eu voltar, eu vou te pagar, eu vou te indenizar. Para que você, quando sair dessa hospedaria, não volte para esse caminho entre Jericó e Jerusalém, que é cheio de bandido. Para que a hora que você sair daqui, dessa hospedaria, você vai para o céu. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando para a gente não medir o quanto que nós fazemos caridade. A gente faz caridade, porque Ele vai nos indenizar. Pois bem, agora então ele contou a história, e olha como Jesus é esperto. Olha a pergunta que ele faz. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vamos lembrar que o doutor da lei, ele perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus inverteu a história. Ele não virou para ele e falou, o seu próximo é o samaritano, porque ele achava um absurdo, ele inverte toda a história, ele pergunta, qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele fecha, ele cria um bloqueio de argumentação, ele não tem outra resposta. Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus, vai-te e faz tu mesmo. Então repare, para a gente pensar aqui, nós temos três moralidades sobrepostas nessa parábola. A primeira, o samaritano salva alguém semi-morto, elucidando o quanto altas autoridades se desligaram da generosidade. Né? Então tem uma crítica ao sacerdote, uma crítica ao levita. A segunda lição é a lição de Jesus para o doutor da lei. Jesus está oferecendo salvação ao doutor da lei ao contar a parábola para despertar o real sentido da caridade. E a última, que é para a gente aqui completamente, não é? Lucas está contando para nós como devemos agir com o próximo. E também nós precisamos ter uma noção aqui de humildade, que provavelmente esse homem que está ali jogado precisando de ajuda somos nós. Embora nós não nos achemos nessa situação. Ele está dizendo para que nós tenhamos aqui, no caso, a humildade de sabermos receber uma determinada ajuda. E é isso que é o nosso passaporte para sermos salvos. Que é preciso ser salvo? Que é preciso agirmos como este homem, o samaritano, que agiu de um modo completamente desapegado e dedicado ao próximo. Eu vou terminar com mais uma oração. Agradeço muito a atenção de vocês. Pai do céu, agradecemos o momento em que os nossos irmãos espirituais estiveram conosco, que possamos receber as energias desta casa, que essas energias também possam se estender até o nosso lar, que possamos ter uma semana muito iluminada, que o nosso Natal seja repleto de amor, alegria com os nossos entes queridos, e que 2025 seja também um ano em que possamos colocar a caridade acima de todos os outros valores. Que assim seja. Muito obrigado.